Eduardo, sou professor de Química e hoje a gente vai aprender o quê? Propriedade coligativa. Beleza, o que é essa propriedade coligativa? É uma alteração, é uma mudança das propriedades de um solvente, um líquido puro, ao adicionar um soluto não volátil. Beleza? Vamos pegar um exemplo de soluto não volátil? Sal, açúcar, são solutos não voláteis. Vamos pegar um exemplo prático dessa alteração dessa propriedade coligativa. É o seguinte, estou na minha casa, quero fazer um café, coloco a água no fogo, beleza? A água começa o quê? Evaporar, entrar em ebulição, entrar aqui, está fervendo. A gente vai lá e joga açúcar, certo? O que acontece com a minha água? Ela para de ferver na hora. Opa, acabei de alterar uma propriedade coligativa, beleza? O que depende para a alteração dessa propriedade coligativa? A quantidade de soluto. Se eu tiver uma grande quantidade de soluto, eu vou alterar ainda mais essa propriedade coligativa. Se eu tenho uma pouca quantidade de soluto, ou seja, uma menor quantidade de soluto, eu vou alterar menos a minha propriedade coligativa. Então, a quantidade de partícula, a quantidade de soluto, interfere diretamente na propriedade coligativa. Beleza? Mas, professor, por que isso acontece? É bem simples. Todo líquido tem uma interação chamada interação intermolecular, interação entre as moléculas, beleza? Essa interação entre as moléculas já existe, já está determinada ali. Ó. Se eu adiciono um soluto, eu aumento ainda mais interações, ou seja, eu estou aumentando coligações. Propriedade coligativa, eu aumento a coligação. Se eu aumento essas interações, eu altero as minhas propriedades. Concorda comigo? Então, aumentei interação, altero a propriedade, certo? Que propriedades são essas? São 4. Tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e pressão osmótica. A gente vai falar de cada um detalhadamente, beleza? A primeira que a gente vai falar chama tonoscopia. Bem simples, é a redução, abaixamento, beleza? Da pressão máxima de vapor de um solvente ao adicionar o meu soluto não volátil. Então, adicionei meu soluto não volátil, eu diminuo essa pressão de vapor. Professor, o que é pressão de vapor? É bem simples. Pressão máxima de vapor é a pressão exercida por um vapor no seu líquido, correto? Então, é essa pressão, após evaporar, exercida no seu líquido. Para a gente determinar, para a gente entender um pouco melhor, vamos comparar dois líquidos diferentes. Vamos para a luz aqui comigo, chega mais. Eu tenho aqui, ó, acetona e água. Pensando nos dois, quem evapora mais rápido? A acetona ou a água? A acetona. As pessoas que utilizam acetona para tirar esmalte da unha, ao utilizar a acetona, logo fecha o meu recipiente para não evaporar. Então a acetona evapora mais que a água, beleza? Então olha lá depois no sistema final, a acetona evaporou. Olha a quantidade de volume. O volume da acetona está menor do que da água. Então você não concorda comigo que a acetona evaporou mais? Então não tem mais vapor. Se ela tem mais vapor, a pressão de vapor dela é maior. Então, quanto maior a volatilidade ou capacidade de um de um solvente evaporar, maior a pressão de vapor. Beleza? Então, quanto maior a volatilidade, maior a pressão de vapor, mais rápido esse meu solvente evapora. Voltando aqui para mim, então vamos comparar. Aumentou a pressão de vapor, eu sei que é um líquido volátil. Então, o que acontece? A tonoscopia não reduz essa pressão de vapor? Reduzir pressão de vapor, eu vou reduzir também a minha volatilidade, ou seja, fica mais difícil de evaporar. Vamos aqui na lousa aqui comigo, ó. Olha lá, eu tenho água e água mais sal. Esse sal é o que? Meu soluto não volátil que eu adicionei, certo? Para alterar minha propriedade. Água pura, ela evapora mais do que água mais sal. Por quê? Lembra lá? Eu não adicionei um soluto não volátil. Se eu adicionei um soluto não volátil, diminuir a pressão de vapor. Ou seja, é mais difícil evaporar esse líquido. Então, continuando aqui na lousa, eu tenho um gráfico. Um gráfico comparando as duas soluções. Em azul, eu tenho a água pura. Em roxo, eu tenho a água mais sal. Olha lá, a pressão, olhando no eixo Y da solução azul, é maior do que do eixo roxo. Por quê? Eu não diminui a pressão de vapor, então olha aqui, eu estou diminuindo a pressão, logicamente. Então, para fixar, se eu aumento a minha pressão de vapor, eu deixo um solvente evapora mais fácil.
Se eu adicionei um soluto não volátil, eu vou diminuir essa pressão de vapor, logo fica mais difícil de evaporar. Chega aqui em mim, corta para mim, ó. Crioscopia. Crioscopia é o quê? Redução, abaixamento do ponto de fusão. De quem? De um solvente, após adicionar um soluto não volátil. Mas o que é ponto de fusão? É aquela temperatura de congelamento, lá, de sólido para líquido. Lembra? Me fala exemplos práticos de uma crioscopia. Bem simples. Eu tenho a água do mar, certo? Por que a água do mar não congela no Polo Norte? Porque ela tem uma grande quantidade de sal. Sal era quem? Soluto não volátil. Se o sal é o soluto não volátil, eu faço o quê? Eu diminuo meu ponto de fusão, não deixo congelar. Ah, mas eu tenho um iceberg. Por que o iceberg congela? É bem simples. O iceberg não tem concentração de sal. É água sem sal. Ou seja, a propriedade do iceberg não foi alterada. Beleza? Então, adicionei ela cheia de tem muito sal na minha água do mar. Logo, ela não vai congelar. Ela demora a congelar. Ponto de fusão, temperatura de congelamento lá embaixo. Tem um outro exemplo da biologia. Eu tenho uma rã. A rã, quando pega o inverno rigoroso, ela hiberna. O que acontece? Para ela sobreviver, ela libera grande quantidade de glicose. Glicose, açúcar, lembrou? Grande quantidade de glicose aumentou o quê? A concentração do soluto. Se tem grande quantidade de glicose, é difícil o sangue dela congelar. Então ela congela no externo. Mas o sangue dela não congela. O sangue, nem os órgãos vitais. Então ela se mantém viva, porém hibernando. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Ebulioscopia. O que é ebulioscopia? Bem simples. Ebulioscopia, lembra lá, ó, ebulição, do bule, de aquecer, de ferver, não é? Ebulioscopia aumenta meu ponto de ebulição. Lembra lá do começo, que a gente falou da água, quando a gente estava fazendo café, aí eu ia começar a aquecer minha água, ela começava a ferver, jogava açúcar e ela parava de ferver? O que eu fiz? Aumentei ponto de ebulição. Então, após adicionar um soluto não volátil, eu aumento o ponto de ebulição, ou seja, fica mais difícil de evaporar, de ferver meu solvente. Vamos aqui para a lousa ver um gráfico? Olha lá, ó. O gráfico é bem simples. Do mesma ideia do gráfico anterior, só que a gente vai comparar agora o quê? Temperatura. Note que a temperatura do gráfico azul, que era água pura, ele está evaporando a 100 graus Celsius. A uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Beleza. Se eu adiciono sal, que foi o que aconteceu na solução roxa, o que eu fiz? Eu aumentei minha temperatura de ebulição. Então, ao adicionar um sal, eu aumento o ponto de ebulição. Beleza? Volta aqui para mim. Vamos dar um exemplo bem básico. É o seguinte, você combinou com seus amigos para se encontrarem no shopping, vocês queriam ver um filme, certo? Você é a molécula de água, você é o solvente. Sair da sua casa é você entrar em ebulição, correto? Você combinou com eles 4 horas da tarde. Deu 2h30 da tarde, chega um parente seu. Esse parente seu é o soluto. Ele está atrapalhando você sair da sua casa, correto? Então você tem que fazer sala, tem que ficar ali com o seu parente e ele não vai embora, fica enrolando. Chega 3h30, você grila e fala assim, quer saber? Vou embora. Já que é parente, é de casa, fica em casa. Quando você está saindo, chega o quê? Um amigo seu. 6 anos que vocês não se veem, ele veio de outro país apenas para te ver. Ou seja, te impedindo de você sair de casa novamente. O que acontece? Eu adicionei soluto. Quanto mais soluto eu tenho, ou seja, quanto mais visitas você tem em casa, mais difícil é evaporar. Ou seja, mais difícil é você sair de casa. Ou seja, mais difícil a água evaporar, um solvente evaporar. Então, maior quantidade de soluto, mais aumenta ainda mais o meu ponto de ebulição. Beleza? Então, aumentou o ponto de ebulição, difícil de evaporar. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, ó. Pressão osmótica. Para a gente entender pressão osmótica, a gente tem que entender uma coisa. Osmose. O que é essa osmose? A gente estuda bastante na biologia, isso ocorre muito na nossa célula. É bem simples, olha lá. Osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, a partir de uma membrana semipermeável, onde ela é uma membrana seletiva que vai deixar apenas o solvente passar e não o soluto. Vamos analisar aqui na lousa. Ó. Eu tenho um exemplo bem prático. Eu tenho 2 soluções. A azul, ela é o quê? Ela é a menos concentrada.
e a roxa ela é a mais concentrada. O que vai acontecer aqui? Eu vou passar solvente do meio menos, olha lá, para o mais, a meio de equilibrar. A gente tende a equilibrar o sistema. Então, estou passando o solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Analisando o sistema, isso é bem perceptível para a gente, porque no final, o que acontece? O volume do meio menos concentrado diminui, porque ele perdeu o solvente, enquanto o volume do meio mais concentrado aumenta, porque ela ganhou o solvente. Beleza? O que acontece? Um estava menos concentrado e o outro estava mais concentrado. O que aconteceu? Eu equilibrei as concentrações. Beleza? Vamos prestar atenção, tem uma nomenclatura que a gente utiliza aí, ó, olha aí na lousa, são 3 nomenclaturas que a gente utiliza quando a gente fala de osmose. Quando a gente fala de meio hipotônico, hipertônico e isotônico. É bem simples. Hipotônico é o meio menos concentrado, pequeno, pouco. O hiper é grande, muito, certo? Então, hipertônico tem muito concentrado, muita concentração. E o hipo, pouco concentrado. Iso significa igual. É quando eu tenho equilíbrio, eu tenho concentrações iguais. Então, meio hipotônico, menos concentrado, hiper, mais concentrado, e isotônico, meio igual, então, concentrações iguais. Então, voltando aqui para mim, pressão osmótica é o quê? É uma força, uma pressão que a gente exerce no meio mais concentrado, impedindo a passagem de solvente do meio menos para o meio mais. Ou seja, a gente não quer que ocorra a osmose. Ela para, ela não deixa acontecer a osmose. Analisando na lousa, olha o sistema prático. Eu tenho lá, ó, meu sistema menos concentrado, tá vendo? Menos concentrado era para ocorrer a passagem de solvente, não era? Mas o que acontece? Eu coloco uma pressão. Essa pressão está impedindo essa passagem, ó. Não vai ter passagem de solvente. Então, pressão osmótica não deixa passar solvente do meio menos para o mais, mantendo os meios hipo e hiper. Beleza? O que acontece? Me fala um exemplo prático de pressão osmótica. Olha para mim. É bem simples. Quando a gente vai desalinizar a água, ou seja, do mar, por exemplo, eu peguei a água do mar, quero transformar ela potável. A gente exerce uma pressão osmótica. Mas como assim? O que acontece? Eu tenho uma membrana semipermeável, eu tenho uma água do mar que está muito concentrado, a gente exerce uma pressão osmótica bem maior para que faz o quê? Para que volta solvente para o lado de lá. O que eu estou tirando? Eu estou tirando apenas água. Esse sistema é muito difícil de acontecer pelo fato de que é caro, né? Por ser caro, tem um grande desgaste da membrana semipermeável. Então, eu estou forçando o inverso da osmose. Tranquilo? Então, pressão osmótica, eu estou impedindo passagem no meio do solvente menos concentrado para o mais concentrado. Beleza? Continuando aqui, ó, tempo de cozimento. Para a gente analisar tempo de cozimento é bem simples. Vamos analisar aqui na lousa? É o seguinte, eu tenho uma montanha, eu tenho o nível do mar. Analisando em relação à pressão. Quem tem maior pressão? No nível do mar ou na montanha? É bem simples. É no nível do mar. Por quê? Lá na montanha a gente já ouviu falar que o ar é rarefeito, ou seja, tem pouco ar. Beleza. Se eu tenho pouco ar, eu tenho o quê? Uma pressão menor. Então aqui, ó, menor pressão. Beleza? Quando a gente tem uma menor pressão externa, eu também tenho uma menor pressão de vapor. Por quê? A pressão de vapor está diretamente ligada à pressão externa na hora de evaporar. Beleza? Então, quando eu tenho uma maior altitude, estou lá na montanha, eu tenho uma menor pressão de vapor, logicamente eu tenho o quê? Um menor ponto de ebulição. Ou seja, para eu evaporar uma água, para ebulir uma água lá na montanha, é mais fácil, eu preciso de uma temperatura mais baixa. Enquanto no nível do mar, como eu tenho maior pressão, aqui, ó, tanto de ar que está colocando aqui a pressão, ó, eu tenho uma maior pressão, ó, nível do mar aqui, ó, cheio de pressão. Como eu tenho a maior pressão, eu tenho o quê? O maior ponto de ebulição. Então vamos pensar comigo, olhando aqui para mim. Subi, aumentei a altitude, o que eu faço? Eu diminuo a pressão de vapor e diminuo o ponto de ebulição. E se eu diminuir a altitude? Eu aumento a pressão de vapor e aumento a meu ponto de ebulição. Beleza. Agora vamos pensar comigo. O que cozinha mais rápido? No nível do mar ou lá no Everest?
O nível do mar. Por quê? Eu consigo manter minha água com a temperatura mais elevada. Logo, ela está mais quente e ela começa a aquecer mais o meu alimento. Beleza, pensando nessa ideia, vamos pensar na panela de pressão? Panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Ela aumenta a pressão. Ela é um sistema fechado onde aumenta essa pressão. Aumentando essa pressão, o que eu estou fazendo? Aumentando a pressão, eu estou aumentando o ponto de ebulição, ou seja, aquela água está lá, ela evapora numa temperatura mais elevada. Logicamente, ela fica mais quente, logicamente, ela cozinha meu alimento mais rápido. Então, só para a gente fixar, altitude, subir a altitude, diminui o ponto de pressão externa, pressão de vapor, pressão atmosférica, pressão de vapor e ponto de ebulição. Então, vai diminuindo tudo. Diminui a altitude, aumenta a pressão de vapor, aumenta o ponto de ebulição. Beleza? Panela de pressão, aumentei mais ainda a pressão, aumento mais ainda o ponto de ebulição. Então, é muito mais rápido cozinhar meu alimento. Então, isso foi propriedades coligativas, espero que tenha entendido. Até mais, até a próxima.